Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo. Essa é uma entrevista especial com o Marcelo Pimenta, que é consultor e um dos diretores da Exagro. O tema dessa conversa é uma das 4 conversas, um dos 4 vídeos especiais que a gente está produzindo com o Marcelo aqui, para falar de 4 temas chaves aí da pecuária e 4 temas que são os 4 grandes temas do Fórum Exagro 2017, o evento bianual que eles organizam para reunir parceiros, clientes e discutir gestão, produtividade. E o tema desse vídeo, dessa conversa aqui, é um dos 4 temas e é gestão de pessoas, processos e como que esses processos e como que a gestão de pessoas e como que a gestão de uma fazenda também influencia na questão de relacionamento e harmonia familiar de pessoas que têm um negócio familiar. Marcelo, prazer ter você aqui, obrigado pela participação, muito bom ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, Miguel. Prazerão muito grande estar aqui com vocês. Maravilha. Marcelo, a primeira pergunta é o seguinte: das fazendas que são clientes da Exagro, que têm resultado, que têm lucratividade, que se destacam nesse processo, quais são os processos, qual que é a maneira de conduzir gestão de pessoas, o que tem de boas práticas, de bons exemplos que você pode compartilhar com a gente aqui sobre gestão de pessoas, que é um tema tão importante, um tema, né, por todo lugar que eu ando as pessoas falam, tem apagão de mão de obra, está muito difícil, achar gente boa e tal. Você também deve estar bem acostumado de ouvir essa conversa. Então, o que você pode compartilhar de bons exemplos e boas práticas? Olha, Miguel, eu acho que uma coisa que é fundamental, assim, vamos falar, a parte básica de você ter uma boa equipe bem motivada e trabalhando bem é ter um bom ambiente de trabalho, né? Então, ambiente de trabalho, a gente fala do básico, que é lidar com as pessoas com respeito, preservando e fornecendo a condição básica de vida para ele, para a família, com conforto, com liberdade para ele se divertir, para ele viver bem, para ele ter uma moradia bacana. Então, isso é básico, isso aí não é difícil para ninguém entender, né? Agora, não é suficiente, é claro que não. Falando assim das fazendas mais interessantes, ou de melhores resultados, ou que tem melhores exemplos para dar em termos de qualidade das equipes e da mão de obra, isso aí realmente muito engraçado quando as pessoas ligam aqui na Exagro e a gente vai conversando, e ela é uma pessoa que não nos conhece, a gente não conhece a fazenda e tal. Ela, não, mas a minha fazenda é em tal lugar, o meu sistema é esse, vocês podem vir aqui dar uma olhada, mas eu tenho um problema aqui, que na minha região é complicadíssima a questão da mão de obra, que aqui o pessoal não vai bem, que aqui a dificuldade, a rotatividade é muito grande. Então, isso todo mundo fala. Eu acho que isso é normal para, não só na pecuária, mas na maioria das atividades que tem aí de produtivas, mas é uma coisa realmente importante. E as fazendas onde a gente tem os melhores exemplos são as fazendas onde, primeiro, elas possuem uma linha de trabalho. O administrador, o gestor, o proprietário da fazenda, ele sabe qual que é o seu sistema de produção, ele sabe quais são os seus objetivos e que rumo e aonde a fazenda quer chegar. E ele consegue transmitir isso para a sua turma. Ele consegue fazer a equipe entender quais os objetivos da fazenda. Com isso, a pessoa, quando ela acorda de manhã, ela não pensa assim, estou acordando, vou lá arriar meu burro, vou montar e vou rodear o gado hoje no pasto, porque essa é a minha obrigação. Eu sou vaqueiro, minha obrigação é rodar a vacada ou rodar a boiada hoje. Não, ele acorda pensando o seguinte, eu preciso manejar o gado, eu preciso mudar de pasto, porque o pastejo rotacionado funciona dessa e dessa maneira, eu preciso observar a altura do capim, eu preciso observar a condição dos animais, porque se a condição não estiver boa, se tiver uma mistura de lote, eu entendi, eu sei que isso vai interferir no manejo, vai interferir na produtividade da boiada, entendeu? Entendeu a diferença do negócio? Quando você tem uma propriedade, quando você tem uma atividade rural, aonde você não dá valor e aonde você não explica para as pessoas a importância do trabalho, ela não sabe o que ela está fazendo, ela não sabe qual que é o objetivo de resultado que aquela fazenda tem com o trabalho do dia a dia dela, essas pessoas não se comprometem, ela não tem como se comprometer. É um jeito de eliminar as pessoas boas agindo dessa maneira. Você vai ficar só com os nó cegos. Você vai ficar só com aquela cara que está a fim de acordar, fazer a obrigação dele, deu 4 horas, ele desarreia e vai embora descansar.
entendeu? A pessoa que está Nós é comprometida... rolão e malandro, né? Exatamente. Então, um exemplo interessante que a gente tem, cumprida a base de boa condição de moradia, trabalho e bom ambiente de trabalho, é você integrar as pessoas aos objetivos, ao planejamento, ao que se quer da fazenda. Trazer as pessoas para junto de si. E a gente aprende demais com isso. Não é? Isso ajuda não só porque a equipe vai aprender mais e vai trabalhar melhor, é porque o gestor vai aprender muito com a sua equipe também. Ele aprende demais com o que eles têm a dizer, desde que você dê ouvidos a ela. Né, que você chame para elas participarem do planejamento, da condução do sistema, você vai aprender, a gente aprende todo dia com pessoas. Outro dia a gente aprendeu uma lição de vida e de manejo com um senhor de 76 anos que não sabe escrever nenhum nome, mas ele deu uma aula de manejo e de condução de fazenda para toda a equipe de trabalho, incluindo o proprietário que estava lá presente. Então, esse eu acho que é o exemplo, voltando à sua pergunta, é o exemplo das fazendas mais eficientes, o diferencial que fazem essas fazendas não ter rotatividade, muito pelo contrário, as pessoas boas que estão a fim de vestir a camisa, produzir, é porque elas sentem que o trabalho delas vai ter um resultado e que esse resultado vai ser reconhecido. Essa pessoa não quer sair dessa fazenda nunca, se ela tivesse reconhecimento, né? Muito bom, Marcelo. A gente está muito alinhado aí, porque o que você falou aí, eu explico e falo de uma forma muito parecida, usando palavras um pouco diferentes, mas eu diria que a chave para uma gestão de pessoas, não só em fazendas, mas em qualquer negócio, primeiro, você ter uma clareza de visão e de propósito de objetivos. Você saber, né? E aí a gente volta em vários temas, em outros vídeos que a gente, nessa série de 4 vídeos, a gente fala sobre esses temas também, que como que você sabe qual que é o objetivo da sua fazenda, você sabe qual que é a busca da sua fazenda, você sabe aonde você quer chegar, você sabe o que você deseja, você tem clareza mesmo, você tem especificidade de qual que é a sua meta, qual que é o seu projeto, você sabe explicar isso, sabe detalhar, sabe direcionar. Esse é um ponto, né? E que tem muita gente que não tem isso ainda, que é a primeira coisa, né? A segunda coisa é você conseguir comunicar com clareza esse plano, esse norte, né? Essa visão de futuro, aonde você quer chegar, o que você quer fazer. E uma coisa que tem gente que não faz isso, nem sabe que isso é importante, tem gente que faz, mas ele se cansa mais rápido do que as pessoas já aprenderam, porque o tempo todo ele está falando e nem o tempo todo as pessoas estão escutando, porque você fala para fulano, depois você fala para cicrano, e você acha que todo mundo já ouviu 1000 vezes aquilo. Não, você talvez já falou 1000 vezes, mas cada pessoa ouviu muito poucas vezes. Tem que continuar repetindo, obviamente de formas diferentes, de formas interessantes, de forma que engaje as pessoas. Você tem que estar constantemente relembrando, explicando e direcionando e também, né, aquele negócio de que você quebrar o plano futuro em ações mais pontuais, né? A pessoa muitas vezes está trabalhando numa área específica na fazenda, ela não consegue entender como que a rotina que ela vai fazer naquela semana está interligado com que com o que a fazenda busca fazer nos próximos 90 dias, ou qual que é a grande meta do ano da fazenda, né? Esse ponto é muito interessante e me fez lembrar de uma outra característica importante das fazendas que têm boas equipes. As pessoas participam em conjunto dessas reuniões e desses alinhamentos. Então, é onde a pessoa que é responsável por misturar e fornecer o sal, ela vai enxergar todas as dificuldades e as dores e os problemas dos vaqueiros que estão lá manejando. E o cara que às vezes reclama que o sujeito do sal não colocou, não encheu o tambor, o depósito na data certa e tal, vai entender também as dificuldades dele e eles vão poder se ajudar. Né? É uma oportunidade onde cada um vai poder falar o que eu estou com dúvida, quais são as minhas dúvidas, quais são as dificuldades que eu tenho no meu dia a dia e o que eu estou enxergando no seu trabalho que eu posso contribuir com você, e eu estou aqui abrindo estou podendo me expor, estou podendo ser ouvido para poder ver em que vocês podem enxergar meus pontos cegos e me ajudar nisso também. Então, essa questão de cada um fazer o seu papel e não ter oportunidade deles se integrarem e entenderem um todo em conjunto é muito frustrante, né? A pessoa ela fica muito pouco engajada no sistema de produção como um todo, enxergando o dia a dia dela só naquele pedacinho que é o que ele faz.
né? Então, essa questão desse alinhamento que eu comentei lá atrás, que é fundamental das pessoas entenderem, participarem e tal, quando é toda a equipe, de todas as funções, tratorista, cozinheiro, salgador de coxo, vaqueiro, capataz, gerente, proprietário, todo mundo no mesmo ambiente conversando sobre isso, o ganho é espetacular, né? Com certeza. E esse é um ponto-chave até, porque tudo que você participou na construção, é impossível você ser contra, né? Aquilo é seu também, né? É seu também, você é o criador daquilo também. Então, como é que você vai falar não concordo se você ajudou a fazer, né? Tipo, você teria que ter falado antes. Isso é altamente, ele gera engajamento e envolvimento automático. E você começou dizendo sobre gestão de pessoas, e você falou assim, mas isso é o básico. É o básico, mas eu acho que a gente tem que estar muito presente para isso, que é a maneira que eu falo isso, é você realmente se importar com as pessoas. Né? Então, as fazendas boas, as empresas boas, o dono, o gerente, o responsável, ele se importa com as pessoas, ele tem cuidado com as pessoas, ele escuta as pessoas, ele conhece as pessoas, ele sabe a história das pessoas, ele sabe qual que é o plano da pessoa, qual que é o projeto da pessoa, qual que é o medo da pessoa, qual que é a dor que essa pessoa tem. E é uma coisa tão básica, mas ser humano é um negócio básico, né? O que a gente está na busca como pessoa, na essência, é ser reconhecido, é ser acolhido, é participar, é fazer parte de alguma coisa maior, né? E tudo isso, às vezes, a gente esquece. Então, tá atento a isso, né? Até tem uma pergunta aqui que chegou do Rômulo falando, bom, como que eu posso envolver ou engajar ou ter pessoas mais comprometidas na minha fazenda além do financeiro? E a minha resposta para isso se importe mais, né? E não é falando que você mostra que você se importa, é fazendo, né? É ouvindo, é dando atenção, né? Uma coisa que, por exemplo, a definição mais legal que eu conheço de respeito é respeitar alguém, é tratar ela como se fosse essa pessoa, como se ela fosse uma pessoa importante. E, no fundo, todo mundo é importante, né? Então, é interessante essa pegada aí. Né? Isso que o Rômulo comentou, além do financeiro, assim, eu acho que o financeiro é importante, tem algum momento da evolução do negócio que é interessante ter alguma contrapartida financeira nesse reconhecimento. Mas ele pode ter certeza, assim, a experiência que a gente vê, ela está longe das prioridades da pessoa no momento dela realmente se engajar e trabalhar bem e fazer por onde aquilo dá resultado. Né? Então, muito mais do que um reconhecimento financeiro por meta, por resultado e tudo mais, eu acho que o fundamental é isso que você comentou. Se importe com a pessoa e enxergue nela não só um executor de tarefa, enxergue nela uma cabeça que pode pensar, pode te ajudar a conduzir o seu negócio e chame ela para entender os seus objetivos, chame ela para entender o que você quer da sua fazenda, porque quando ela acordar de manhã para trabalhar, ela vai ter uma outra visão sobre o que ela está fazendo. Ela vai enxergar lá na frente em termos de produção, em termos de qualidade de gado, em termos de qualidade de pastagem, em termos de resultado para a fazenda. Até mesmo para entender uma futura premiação financeira que a fazenda resolver adotar. Né? Então, acho que o fundamental é isso. Muito mais do que o financeiro. De novo, a gente está muito alinhado, Marcelo, porque as pessoas direto me perguntam isso. Miguel, como é que eu faço para fazer uma remuneração variável? Como é que eu faço para pagar prêmio? Qual que é o melhor jeito? E a minha visão, a minha experiência é que muitas vezes as pessoas vão numa fazenda que elas acham que é muito boa e que é muito boa, e elas olham, essa fazenda paga prêmio, e elas imaginam ou concluem que o que gerou aquele resultado é o fato de pagar o prêmio. E não que aquilo foi a cereja do bolo, né? Exatamente, é o termo que eu ia usar. Né? O prêmio é a cereja do bolo. Uma cereja sem o bolo não funciona. Né? Tem que ter o bolo. Né? E o bolo é envolvimento, é cuidado, é se importar, é você trazer a pessoa para participar, E é o primeiro passo lá que a gente falou, né? Que também perguntaram aqui, o Rodrigo, perguntando como que eu posso gerar menos desentendimento. Você ter mais clareza, você exercitar a clareza, né? E uma das coisas também, eu já cometi muito esse erro, que é eu achar que todas as pessoas que eu estou lidando sabem tudo que eu sei. Tem todas as informações que eu tenho.
que eu tenho. Então, você vai passar tipo, um recado, ou você vai dar uma instrução de como é para fazer alguma coisa. Eu já cometi o erro de explicar para a pessoa de um jeito que só eu, sabendo tudo que eu sei, tudo que eu já pensei, tudo que eu já trabalhei, conseguiria entender aquela ordem da maneira correta. Ou seja, de quem que é a responsabilidade de não ter saído do jeito que eu esperava? Minha, né? Com certeza. Eu expliquei pessimamente bem para uma pessoa que não sou eu, né? Então, eu já vi isso acontecer em várias áreas diferentes. Por exemplo, outro dia eu estava ouvindo uma palestra sobre vendas, de uma pessoa que trabalha com equipe de vendas. Ele falou, sabe o que gerou mais resultado para a gente? Foi quando a gente sentou com cada um dos vendedores e a gente explicou quais ações diárias eles tinham que fazer, entre ligar, entre visitar, entre anotar, entre tipos de ações específicas e pontuais que eles tinham que fazer e como essas ações, no final do mês, ia gerar o número de contatos, o número de conversas, o número de ligações, o número de vendas, o faturamento, que ia gerar o bônus, que ia gerar a comissão. Era uma coisa que para o cara que era o dono da empresa, essa matemática toda era óbvia para ele em um segundo. Mas para a pessoa que estava executando lá não era óbvio, porque ela nunca tinha pensado naquilo, nunca ninguém tinha conversado com ele daquele jeito. E o fato de você explicar, né, ou então você pegar de uma fazenda que quanto de desperdício, ou de erro, ou de perda, ou de cuidado você tiver em cada uma das etapas, porque fazenda é quase que um fluxo infinito de etapas, né? Tipo, é uma sequência de coisas acontecendo. Quanto mais eficiente e bom você for em cada um dessas etapas, mais lá na frente o resultado vai aparecer. E isso talvez seja óbvio para a gente, mas não para todo mundo. E a gente pensar com a cabeça do outro e colocar o sapato do outro é uma maneira muito positiva da gente ter mais resultado nisso, né? Com certeza. E falando desses exemplos, das fazendas que pensam dessa maneira e tal, vai ser muito legal. Lá no fórum a gente vai justamente levar alguns clientes para darem esses depoimentos, de que eles conseguiram excelentes resultados com as suas equipes, em todos os sentidos, em termos de produção, em termos de harmonia, em termos de ambiente de trabalho, e às vezes com uma linha de trabalho diferente, mas que na essência é isso que a gente está falando aqui. Um pensou de uma maneira, um outro age de uma maneira um pouquinho diferente, cada um tem seu método, tem seu jeitão, né? Tem a sua habilidade maior ou menor de ir para frente e lidar junto com as pessoas. Cada um gosta de trabalhar olhando o negócio por um lado, mas que na essência é isso que a gente está falando e vai ser muito legal eles darem esses exemplos para a gente discutir lá com mais detalhes. Muito legal. Um outro tema que está interligado nisso, que é quando você tem clareza de objetivos, quando você sabe onde você quer chegar, quando você tem planejamento, quando você está medindo os seus resultados, você tem um exemplo para contar como que isso gerou uma maior harmonia e maior interação e maior paz, né? Num negócio familiar, numa fazenda que é tocada por um membro da família, por um irmão, ou que seja. Conta um pouco desse processo, como que gestão, como que planejamento, como que clareza gera harmonia na família, né? Parece que são duas coisas tão distantes e quando você me explicou, fez todo sentido e acho que é uma coisa interessante para a gente abordar aqui. Nós vamos tratar disso no fórum. Vai uma pessoa muito legal, um cliente já de algum tempo da Exagro, que vai dar um depoimento legal de como que isso impactou no negócio e na família. Vai ser muito bacana lá no fórum a gente conversar sobre isso. Mas a gente tem N exemplos, Miguel. Isso acontece todos os dias. A pecuária ainda é um negócio com uma incidência muito grande de propriedade familiar, né? A gente tem visto que a maioria das pessoas que nos procuram hoje em dia são segunda ou terceira geração de um negócio familiar que quer tocar aquele negócio de uma maneira diferente que a pessoa que está se aposentando ou que faleceu tocava. Então, essa questão de como conduzir um negócio pecuário, um negócio agropecuário familiar, bate a nossa porta todos os dias e o esquema é sempre o mesmo, né? Você imagina você ter um negócio, você esquece que é família, tá? Imagina você tem um negócio que vale, sei lá, 30 milhões de reais ou 10 milhões de reais que seja, que gira por ano 2 milhões e meio, 3 milhões de receita e que você tem um sócio que é tão dono do negócio quanto você e você não sabe o que ele está fazendo, não sabe se ele está conduzindo bem o seu negócio,
não sabe se ele está empregando bem o seu dinheiro, não sabe se esse dinheiro vai voltar para o seu bolso algum dia ou se o seu patrimônio está sendo degradado. Imagina essa situação numa padaria, numa farmácia, numa agência de carro ou numa indústria qualquer, né? Isso acontece todos os dias no agronegócio, com um agravante que essa pessoa é seu irmão e você ainda tem toda, porque quando é um sócio que você não é da sua família, você tem completa liberdade e não tem nenhuma outra questão envolvida de você chegar, esclarecer, pedir as contas e querer resolver aquilo. Quando envolve família, quando envolve irmão, irmã, filho, primo, pai, mãe, o negócio tem um complicador emocional muito grande, né? E essa questão de falta de condução com critério e com indicadores e tudo mais, gera problemas, inclusive na família, de harmonia. A gente vê isso todo dia acontecendo em várias empresas que a gente atende. Então, uma característica da pecuária que provoca isso, além da característica principal de a maioria dos negócios são essencialmente de propriedade familiar, é o fato de serem também negócios tradicionalistas, ou seja, a pessoa toca aquilo sem os critérios de gestão que hoje está em voga no mundo dos negócios e que são perfeitamente necessários no mundo de qualquer tipo de negócio produtivo e econômico, né? Então, quando você tem uma propriedade que você não sabe, não tem um orçamento de despesa, não tem um planejamento da sua produção, não sabe quanto de dinheiro que vai sobrar no final do ano, e se vai sobrar ou se vai dar prejuízo, o que você vai fazer com isso, quem vai cobrir o buraco do prejuízo ou o que vai fazer com a sobra de dinheiro. E você ainda está num ambiente onde todo mundo é dono, e não tem ninguém que manda, você imagina que confusão que isso vira. Então, não só falando em sucessão, né, quando os herdeiros estão assumindo um negócio do qual eles não participavam, mas falando também de trabalho em conjunto, onde os sócios são parentes, são irmãos, são pai, filho e tudo mais, é fundamental, mais uma vez, a questão de você ter métricas, você ter orçamentação, você ter a participação das pessoas na hora de planejar o negócio. Olha, gente, vamos aqui, a situação da fazenda é essa, nossa situação financeira é essa, nós temos um diagnóstico aqui que está mostrando o que a gente está produzindo, o que está acontecendo com a nossa produtividade, o que está acontecendo com o nosso fluxo de caixa, o nosso patrimônio em máquinas, em pastagens, em lavoura, o que quer que seja, está acontecendo isso com ele, e a gente tem esse caminho A, B, C ou D de conduzir esse negócio. Vamos aqui junto pensar, vamos formar um conselho administrativo aqui do nosso negócio, fazendo um paralelo para uma empresa tradicional, vamos criar aqui um conselho administrativo onde nós, irmãos, donos, somos os conselheiros e vamos aqui agora juntos planejar isso aí. Todo mundo precisa participar na hora do planejamento, porque a pior coisa que tem é todo mundo participar informalmente na forma de palpite, de reclamação, de dúvida e de desconfiança. Isso não funciona em negócio nenhum no mundo, quanto mais dentro de uma família, né? Então, quando a gente adota ações de gestão que vão desde o diagnóstico, passando por um planejamento, por uma orçamentação, por um estudo de cenários, depois aquilo vira um projeto com planos de ação, a gente sabe quem tem que fazer o quê, quem vai executar o quê, qual vai ser o gestor, pode ser alguém da família, pode ser alguém contratado, profissional, quem vai ser o gestor daquilo, que tipo de prestação de contas essa pessoa tem que fazer para os acionistas, né, para os proprietários, para os gestores do negócio, e como que esse resultado da fazenda positivo, essa distribuição de lucro, vai ser feita no final. Né, como que isso vai ser combinado e manejado entre as partes. Quando a pessoa é ouvida, é a mesma coisa, gente é gente, né? Nós não acabamos de falar do funcionário, que ele precisa vir para o planejamento, ele precisa entender o porquê das coisas, para ele poder saber o que ele vai fazer quando ele acordar de manhã e fazer com boa vontade. Da mesma forma, é a pessoa que é proprietária daquela atividade e não tem conhecimento sobre o que está acontecendo lá. Então, a adoção dos processos de gestão é fundamental, não só para o negócio ir bem e efetivamente dar dinheiro, como para as pessoas gerirem bem aquele negócio, e essa desconfiança, esse não conhecimento sobre os processos, esse não conhecimento sobre o resultado, acabar vindo a não só desgastar a família, mas depredar o patrimônio da família, que é o negócio passar a ir mal por mal gerência, né?
Com certeza. Tem vários pontos aí que tem na questão de pessoas e da família que estão juntos, né? Que são similares. Uma dessas vai ser a construção do plano ou da visão de futuro, e depois que construiu a visão de futuro, construir o plano de ação, né? O passo a passo que vai ser feito, porque todo mundo que participou da construção disso aí não vai poder criticar ou jogar pedra. No máximo vai poder falar, olha, eu acho que o mercado está mudando, ou a realidade está mudando, ou a situação está mudando. Ou então acertamos aqui, erramos ali, mas já vai ser uma equipe, não vai estar apontando o dedo para ninguém e falar, você não podia ter feito isso, você errou aqui, né? Já, o negócio passa a ser participativo. Passa a ser de todo mundo. E aí a conversa não é apontar dedo, mas é sempre o que a gente pode fazer para melhorar, como que a gente pode fazer para ter um resultado diferente, né? E uma outra coisa também, que essa questão da clareza e de objetividade, de ter os números, de ter maneira de medir, estar acordado e estar combinado como que vai ser medido as coisas, tem a ver com uma das coisas que eu acho mais interessantes de relacionamento, em todo tipo de relacionamento, que são compromissos que você pode assumir, né? Que são 4 compromissos. E um dos 4 compromissos que é o terceiro, não faça pressuposições, né? Tenha coragem de perguntar. E quando você tem essa clareza, quando você tem esse planejamento, quando você tem esse alinhamento, você nem tem a necessidade de fazer pressuposição, você não tem nem a necessidade de fazer pré-julgamento, porque os números já estão claros para todo mundo. Você já vai receber um relatório combinado da forma que você combinou que ele devia ser feito. Já vai existir processo para isso, né? A coisa já vai estar andando, não dá tempo para você ter a dúvida, porque existe processo de planejar, de orçamentar, de combinar e de executar aquilo, né? Exatamente. Então, esse negócio é realmente muito interessante de novo, quando você volta na essência e quando você volta no que gerou aquela situação, né? Não tenta resolver a briga com seu irmão, ou o desencontro, ou a desarmonia. Dá 2 passos atrás e se pergunta, o que está acontecendo, o que está trazendo isso? É falta de planejamento? É falta de conversa? É falta de construir em conjunto a visão de futuro do negócio? Porque na maioria das vezes o que eu vejo é que, na essência, o objetivo é o mesmo. Às vezes está tendo uma briga incrível ali, mas, na essência, os 2 lados querem a mesma coisa. Não tem 2 lados, só tem um lado. Né? E por uma questão de comunicação, essa questão de uma escalada de atritos e uma escalada de falta de clareza gera toda essa dificuldade, que é uma coisa que é um desafio, é uma dor e é uma questão tão chave para muita gente que mexe com pecuária, que mexe com negócios familiares. Né? Então, esse tema interessante. Para a gente encerrar aqui, antes de eu fazer a chamada e o convite para o seu evento, Marcelo, qual que é o recado, qual que é o desafio, qual que é a ação que você convida quem está assistindo esse vídeo sobre gestão de pessoas, sobre relacionamento familiar, sobre processos na fazenda? O recado, a ação, acho que a gente já comentou mais cedo, né? O que eu tenho a dizer é reforçar o que a gente já falou no início da conversa, que você também pontuou muito bem, coloque o chapéu do outro, coloque o sapato do outro, se coloque no lugar do seu funcionário e se imagine trabalhando no ambiente de trabalho que você, como gestor, está proporcionando para ele, né? E faça essa reflexão e veja quais pontos você pode melhorar nisso aí, né? E principalmente entenda que você como administrador tem muito a aprender com aquela pessoa que está lá montada na mula, rodando seu pasto, ou então em cima do seu trator, ou fazendo a manutenção da sua pastagem. A gente tem muito a aprender com eles todo dia. Maravilha. Marcelo, obrigado. E fechando aqui esse tema, pessoas, família, processos, numa fazenda, num negócio familiar, é um dos 4 temas chaves aí do Fórum Exagro 2017, um evento que a Exagro, que é a empresa que o Marcelo é um dos diretores, está organizando dia 28 e 29 de junho em Campinas, São Paulo. O link para você se inscrever é forumexagro.com.br, e se você é aluno da Universidade Beef Point ou do Agrotalento, você vai ter 20% de desconto nessa inscrição. Então, fica aí o meu convite. Quero agradecer aí, Marcelo, pelo papo, pela conversa. Em tão pouco tempo aí a gente falou tanta coisa boa ligada à gestão de pessoas e como fazer um negócio mais eficiente, mais produtivo e mais harmônico nas relações familiares. Muito massa. Obrigado, um abraço. Manda o seu recado final aí. Eu que agradeço, Miguel. Foi um prazer muito grande estar aqui trocando essas ideias e para discutir mais a fundo a gente se vê lá no fórum, com certeza.
Maravilha. Um abraço. Tchau, tchau.